Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que bom estar com vocês, é sempre uma alegria esse encontro. Hoje nós estamos iniciando o nosso penúltimo vídeo, o penúltimo dia de tratamento do ano de 2020. Hoje nós teremos a nossa conversa da forma habitual, né? A semana que vem vai ser um pouquinho diferente. Na terça-feira nós teremos um palestrante convidado, o Ronaldo, que faz uma palestra deliciosa, vocês todos vão gostar muito. Na quarta-feira nós vamos ter a nossa assistência, vai ser uma live, vai ser ao vivo, e convido todos também a nos acompanhar, inicia às 20 horas. Depois nós teremos uma pausa de mais ou menos uns 15 dias e retornaremos ao trabalho no mês de janeiro, de volta às nossas assistências, porque a gente fica com muita saudade de vocês e é importante, né, dar prosseguimento. Então, eu convido a todos para a gente iniciar a assistência do dia de hoje. É o socorro espiritual, é o tratamento que acontece nas quartas-feiras na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Então eu convido a todos que possam se acalmar, respirando fundo, elevando os pensamentos a Deus em agradecimento, se conectando com a espiritualidade amiga. Agradecemos, Senhor, por este momento e pedimos que a nossa assistência seja uma assistência tranquila, mas que traga paz, que traga boas informações, que traga o carinho, o abraço fraterno, mesmo à distância. Que nós tenhamos boas palavras e que vocês tenham um bom entendimento. Que Jesus esteja sempre ao nosso lado e Ele está nos orientando, norteando os nossos passos. Graças a Deus. E assim continuamos, pedindo que a espiritualidade, com seus braços estendidos em nossa direção, possa ir como que colhendo frutos de fluidos salutares nos jardins do Senhor, em pomares divinos. E depois dessa colheita tão farta, tão especial, eles possam depositar sobre nós todos esses fluidos que vão nos organizando energeticamente, o nosso espírito, o nosso corpo físico, organizando o nosso psicológico, indo buscar as nossas necessidades desde as nossas células, até todo o conjunto tão lindo que é todo o nosso ser. E por isso, Senhor, somos gratos. Graças a Deus. Muito bem. Vamos dar por início o nosso bate-papo. Hoje, para nós, no Evangelho, nós vamos falar sobre o capítulo 7, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito. E para nós vamos falar do item 11, é tudo um item só, bem grande. E vamos falar sobre as instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. É de Lacordaire, Constantina, 1863. Muito bem. Eu fui pegar aqui no nosso amigo Google
exatamente a definição da palavra humildade. Nós vamos falar hoje da humildade. E o que o Google fala para nós? Olha lá. É um substantivo feminino. Primeiro, qualidade do humilde. Isso não nos esclarece exatamente muito, mas olhem só a continuação. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. Então, meus queridos, vamos raciocinar um pouquinho. Quando ele fala que se caracteriza pela modéstia, em nenhum momento o Evangelho fala tanto, ele salienta, porque a gente ouve falar da humildade em inúmeros pontos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em nenhum momento há uma conotação como se a pessoa tivesse que ter uma visão errada dela mesma, como se ela tivesse que sempre se diminuir, dar pouco valor às suas ações. Na verdade, meus queridos, a humildade é aquela virtude da pessoa que ela tem dentro dela esta virtude e outras também. Ela pratica caridade, ela tem integridade, honestidade, porém ela entende que todos os atributos outros que a gente possa não ter comentado também não o tornam melhor que os outros espíritos. Que todos nós somos exatamente iguais. A pessoa virtuosa, ela não reconhece nessa soma de virtudes que compõem todo o ser dela algo que venha a diferenciá-la dos outros, a tornar a visão que as pessoas têm dela e a visão que ela tem dela mesma como uma exaltação contra, de certa forma, a imagem que se tem do outro. Então ele não vai se sentir superior, nem melhor, nem mais elevado, nem mais rico moralmente que o outro, porque ele tem virtudes. Muito ao contrário, o virtuoso, ele não se sente nem melhor nem pior. O virtuoso, com a virtude da humildade em especial, que é o tema dessa nossa conversa, ele olha para todo o seu semelhante com fraternidade e espírito de igualdade. Quando nós começamos a entender o Espiritismo, essa doutrina divina, quando nós começamos a entender todo o princípio da reencarnação, como ela funciona, para que ela se destina, quando nós vamos entendendo que as experiências que nós temos na nossa vida são momentos transitórios de uma lição maior que tem por finalidade o enriquecimento moral, a elevação, o aprendizado moral dos espíritos. Quando nós vamos entendendo tudo isso e nós vamos ampliando a nossa visão da vida, do nosso semelhante, desse complexo maravilhoso que Deus proporcionou para nós de evoluir e aprender, nós vamos compreendendo que somos todos iguais. Iguais como? Nem melhores, nem piores, todos no seu ritmo, no seu passo, caminhando em direção a Deus, melhorando, aprendendo, todos indo adiante, seguindo em direção a Deus que nos aguarda, que nós aprendamos a lição
para começarmos. Começarmos o quê? Vamos sentar lá do lado de Deus, no troninho e ficar observando? Não! Para nós sermos trabalhadores mais efetivos, melhores ferramentas, sempre para trabalhar. O trabalho da espiritualidade não tem férias, não tem feriado, não tem 13º. O salário do trabalhador é a felicidade de trabalhar para Deus, é a felicidade de observar o seu irmão melhor, é a felicidade de sentir-se produtivo. Isso é o salário, isso é a gratificação que o trabalhador tem, encarnado ou desencarnado. Muitas vezes nós pensamos assim, olha, mas eu sou uma pessoa humilde, eu sou uma pessoa que tenho posses e eu colaboro, eu dou esmola, eu pago um lanche, mas que bom que você faz tudo isso, mas disso não há nenhum sacrifício da sua parte, há inegavelmente uma iniciativa em tentar minimizar ali, né, com o teu supérfluo, com o nosso supérfluo, a fome momentânea daquele irmão. Mas a fome das pessoas não é exatamente só a fome do alimento. O alimento do arroz, do feijão, sim, é necessário, é muito importante, né? Mas será que nós seríamos capazes, diante de todos os nossos preconceitos, diante da nossa visão, às vezes tão deturpada que temos de nós mesmos dentro da sociedade e daquele irmão que se apresenta à nossa frente, além de lhe ofertar o prato, o pão, poder lhe ofertar o estender a mão e o cumprimento que lhe traria a sensação da dignidade restituída? Aquele cumprimento em que eu olho no olho da pessoa e pego na mão e eu falo assim, eu te enxergo, eu estou te vendo, sem medo, sem ressalvas. Será que somos humildes o suficiente para podermos ali olhar aquele irmão e observar nele uma pessoa exatamente como nós, com as mesmas necessidades, com as mesmas dificuldades? Ou será que a vida que vai se construindo pouco a pouco sobre os nossos olhos, do conforto, da mesa farta, ou do estudo de ter adquirido mais conhecimentos, ou de uma roupa mais elaborada ou mais cara, será que tudo isso não faz com que nós sejamos cegos em ver que ali há alguém exatamente com as mesmas necessidades, com os mesmos sentimentos que nós? Pode ser que essas palavras tragam até um asco para essa ou aquela pessoa, mas como é que você me julga? Aquele maltrapilho jogado no chão, fétido, sujo, sem educação. Às vezes um dependente químico, um morador de rua, o alcoólatra que nos incomoda com o odor e as palavras ditas de maneira ali desconexas. Como é que você pode me comparar? Como é que eu vou estender a mão, que é um significado em que pessoas, amigos se encontram e estendem a mão, quando nos encontramos com pessoas educadas, honradas, estendemos a mão num cumprimento formal, mas que denota ali a nossa atenção, o nosso respeito pela pessoa. Às vezes a pessoa vai pensar, como é que eu vou fazer isso eu? Meus queridos, não nos esqueçamos que dentro da nossa filosofia, por tudo que se prova através da observação minuciosa, sincera, aquela observação
que não é a observação de ver só o que nos interessa, mas de observar tudo aquilo que nos enriquece e nos compõe e que nos leva adiante, que hoje, meus queridos, somos a pessoa que oferece a mão estendida, uma mão limpinha, uma mão saudável, em que corre um sangue ali nutrido pelo bom alimento, uma pele sedosa dos bons cremes, vestido de uma maneira gostosa, perfumada. E hoje nós estamos nessa posição, mas podemos, na última existência ou em alguma das existências que tivemos, ser aquele com o rosto emagrecido, os ossos a aparecer, com as chagas expostas, purulentas, fétidas. Podemos ter sido nós, com a mão estendida, o estômago a doer de fome do alimento, de fome do olhar respeitoso e amoroso. E pode ser, meus queridos, que tenha sido esse irmão que hoje nós negamos o cumprimento, aquele que nos socorreu, a dor do estômago e a da alma. E hoje Deus nos oferecendo a oportunidade de devolver a gentileza, de exercitar a caridade com humildade. Às vezes nós não percebemos e perdemos a chance de abraçar ali, através de um gesto de respeito àquele que outrora foi o nosso benfeitor. Então vamos entender que somos todos iguais, cada qual na sua caminhada, vivendo a sua condição da aparência física, da saúde, da deformidade, da conta no banco cheia ou diminuída ou esvaziada ou inexistente, né? Da cultura ou a falta dela, vivemos exatamente o que necessitamos. Mas vamos entender que quando nós olharmos na profundidade de todos os seres, na nudez do corpo físico de roupas caras, ou de títulos, ou do saldo, ou da educação refinada, ou da maquiagem, enfim, ou da falta de tudo isso, quando nós estivermos diante do Pai, despidos de tudo aquilo que não compõe a essência do nosso ser, o que vai contar vai ser a beleza do nosso espírito, que se construiu pelo exercício constante da vigilância, o exercício constante das virtudes descritas no Evangelho de Jesus, do chamamento que o exemplo de Jesus deu para nós. E ali, despidos das coisas materiais, é que nós vamos ser observados e vamos nos observar com alegria e humildade ou com profunda vergonha e arrependimento. Então, queridos, vamos aproveitar a chance. Vamos exercitar o amor com humildade, com verdade, com gentileza, discretamente, entendendo acima de tudo, dentro do nosso coração, que somos todos filhos de Deus, amados e feitos igualmente, não há melhor nem pior. Estamos todos na roda da vida, evoluindo e aprendendo. E é isso que conta para nós. É isso que deve valer para nós. Por acaso, o mais belo dos homens, que esteve aqui, que andou pelo nosso planeta fisicamente, um dos mais belos espíritos que nós tivemos oportunidade de estar aqui, esse menino, esse homem Jesus tão maravilhoso, por acaso Jesus se vangloriou em algum momento
das suas virtudes ou dos seus feitos, ou o que podia ou deixava de poder? Não foi Jesus aquele que nos serviu de exemplo em atitude digna, respeitosa, mas acima de tudo, discreta e humilde? Só não foi mais discreto porque ele precisava ser notado para que as pessoas pudessem ouvir as suas palavras, mas nunca indiscreto em ficar alardeando os seus feitos, como nós vemos. E vamos pensar no maior construtor de todos, o mais belo engenheiro, o mais belo arquiteto, o médico de todos os médicos, o cientista, o melhor e mais capaz físico de todos os homens, de todos os seres. Vamos pensar em Deus, que construiu, que fez esse planeta, fez a todos nós, fez os espíritos, fez quando vocês param para pensar. Olhem para vocês, a beleza do corpo, a inteligência, mas eu não estou falando dos traços refinados de um nariz afiladinho, ou então de um olho verdinho, enfim, ou de uma exuberância. Não, eu não estou dizendo nada disso, até porque dentro de outras características há tantas belezas, não é? Eu estou falando da beleza desta máquina. Quando nós olhamos o ventre de uma mulher e ali a gente olha naquela barriga e nós pensamos, minha nossa, há um corpo inteirinho, pulmão, fígado, estômago, intestino, baço, rim, cérebro, coração, tudo correndo ali em miniatura dentro de um outro corpo, que tem tudo isso também dentro daquele espaço todo, um nutrindo o outro. E aí, quando você depois, esse outro corpinho sai através do nascimento, ele está apto para poder comer, aprender, a ver, a respirar, a sentir, como naquilo há uma perfeição toda e até onde não há aquilo que a sociedade julga como perfeição do corpo, há diante dos nossos conhecimentos a perfeição do corpo que nós necessitamos. Então, observando toda a obra de Deus, em que local será que nós vimos uma plaquinha escrito assim, feito por Deus? Obra executada por Deus. Em nós um carimbinho. A Cris foi feita por Deus. Deus, é lógico, Deus fez todos nós, mas Ele é tão humilde, Ele não precisa ficar mostrando as coisas maravilhosas que Ele fez para se exaltar. Então vamos observando o exemplo de Deus, o exemplo do nosso querido Jesus, observando o exemplo de outras pessoas, né, que nós tivemos a oportunidade de ver. Vocês lembram que Chico falava quando questionado a respeito dele dar as mensagens, a pessoa questionando como se aquilo fosse uma coisa que lhe oferecesse um poder, uma atenção diferente, né? E o que Chico fala? Eu sou um carteiro, um simples carteiro. Eu entrego mensagens. Que coisa linda! Um médium daquela magnitude, com uma obra tão maravilhosa, conhecido no mundo todo. Exemplo de humildade, Irmã Dulce. Quem ouve as palavras de Gandhi. Então, quando nós vamos olhando, vamos observar os exemplos das pessoas que estão à nossa frente, ou as pessoas que já passaram, né, pelo nosso planeta, e vamos nos alimentar nos bons exemplos para sermos humildes também. Então, queridos, vamos para as nossas vibrações, fechando os nossos olhos e pedindo a Deus que faça brotar dentro de nós
o pensamento da solidariedade, e que quando nós pensarmos nas nossas vibrações, o nosso sentimento de fraternidade, o nosso sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, possa fazer com que flores de amor, de carinho, de conforto possam brotar dos nossos corações e envolver o nosso planeta Terra, tão lindo, tão belo, às vezes tão maltratado, tão pouco valorizado. Então, Senhor, vamos abraçar o nosso planeta Terra com gratidão. Vamos envolver os países que estão em conflito e os governantes desses países em luz de amor, para que a paz se faça entre os povos. Vamos abraçar o nosso Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo a Deus pelos nossos governantes, pelo nosso povo, que nós tenhamos a fé religiosa exercida na sua plenitude, com respeito, mas efetivamente em construções de caridade. Vamos abraçar, Senhor, através das nossas vibrações, os hospitais, os médicos, as pessoas enfermas. Vamos abraçando todos aqueles que estão solitários por conta do isolamento, que se sentem ali tão carentes de uma atenção, que a espiritualidade possa levar essas nossas vibrações, os nossos abraços a todos esses nossos irmãos, aos suicidas, aos deprimidos, que a lembrança do rosto de Jesus possa ser para eles o alimento, o remédio que vai orientá-los no caminho do progresso, da fé, da evolução, da coragem. Vamos vibrar pelos pais de família, que têm a missão de lapidar as pedras mais belas, que são os filhos, para que nos lares haja um ambiente de fraternidade e harmonia, de respeito, de carinho, de paciência e tolerância. Vibremos pelos jovens, pelos professores que têm a missão de educar, essa missão tão importante. Vibremos por todas as casas espíritas, em especial pela nossa, que nós amamos tanto, mas por todas as casas espíritas, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, a nossa casa-mãe, para que todas as casas em breve possam estar recebendo fisicamente os irmãos que ali puderem e quiserem adentrar, mas vibremos também por todas as casas, que através dos mensageiros de Jesus buscam os lares que necessitam, que pedem socorro através do trabalho incessante à distância. Vibremos cada qual pelo seu lar. Vão passeando pelas suas casas, depositando flores em todos os cantos, depositando abraços em todos que vocês encontrarem. Abracem a todos, amem a todos, mas amem com muito mais atenção todos aqueles em que é difícil o convívio, pois naquele irmão reside
um irmão de muitas vidas e que Deus deu a oportunidade de nós encontrarmos. E vamos vibrando com a licença de Jesus por nós mesmos, que nós estejamos aqui, firmes e fortes, observando as oportunidades de evolução, da prática de caridade, observando com amor, sem fanatismos, as nossas imperfeições, mas fazendo um movimento real e concreto na busca da melhora do nosso ser. E queremos, Senhor, de alguma forma merecer o teu amor, a tua atenção, através da nossa boa vontade. E assim, agradecidos que estamos, vamos assim nos abraçando fraternalmente na nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade amiga, a Jesus, nosso fiel e mais maravilhoso companheiro. Agradeço a todos vocês, que nós tenhamos uma semana repleta de muitas coisas boas, de muitas vitórias, de muita fé. E toda vez, meus queridos, que por acaso a incerteza, os pensamentos negativos ficarem ali, né, rondando vocês, pensem no rosto de Jesus. Tragam o rosto de Jesus pertinho de vocês, porque esta visão magnífica vai alimentá-los para que vocês possam ser vitoriosos naquilo que vocês se propuseram a fazer, que é ser pessoas melhores. Agradecemos a Deus por tudo. Espero que vocês tenham uma semana muito boa. Vamos pensar na lição do Evangelho, vamos ler o Evangelho, vamos ouvir boas palestras, vamos ser muito exigentes naquilo que nós trazemos para dentro dos nossos ouvidos, das nossas mentes. E a semana que vem vamos nos encontrar para a nossa live, a última do ano, com muita alegria, com boas palavras, com música. E que a semana seja ótima para todos nós. Muita paz a todos. Gratidão.